A paz do Senhor, pessoal. Hoje eu irei trazer um estudo de tudo o que você precisa saber sobre o livro de Êxodo. Antes de eu continuar com esse conteúdo, já aperta no botão se inscrever para receber os próximos estudos dos próximos livros que eu irei fazer. E já deixando o recado que o livro de Gênesis também já está pronto, beleza? Então depois que você terminar esse livro, vai lá e acessa o livro de Gênesis também. E aproveita e já deixa o seu like aí para que esse conteúdo alcance mais pessoas. O autor do livro de Êxodos é Moisés. O tema é redenção. A data é cerca de 1445 a 1405 a.C. Êxodo dá continuidade à narrativa iniciada em Gênesis. O título do livro deriva da palavra grega êxodos, que significa saída ou partida. Refere-se à poderosa libertação de Israel, efetuada por Deus, tirando-o da escravidão do Egito, e a sua partida daquela terra como povo de Deus. Dois pontos relacionados com o livro de Êxodo têm causado muita controvérsia: a data do êxodo de Israel ao sair do Egito e a autoria do dito livro. Duas datas diferentes para o êxodo são propostas pelos eruditos. Uma data recuada, derivada de 1 Reis 6:1, onde está dito que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano do reinado de Salomão. Esta declaração estabelece a data de êxodo em 1445 a.C. Por outro lado, em Juízes 11:26, Jefté afirma que Israel ocupara sua própria terra já há 300 anos, o que permite datar a conquista de Canaã. Assim, a conquista fica datada em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Essa cronologia do êxodo, a da conquista de Canaã e a do período dos juízes, encaixa-se bem nos eventos datáveis da história dos três primeiros reis de Israel: Saul, Davi e Salomão. Os critérios liberais da Bíblia propõem uma data posterior para o êxodo, em cerca de 1290 a.C., com base em suposições a respeito dos governantes egípcios, sobre a destruição de cidades cananeias durante a conquista de Canaã. Há também discordância entre os eruditos bíblicos conservadores e liberais, no tocante à autoria mosaica do livro de Êxodo. Intérpretes modernos geralmente consideram o livro como uma obra conjunta, preparada por vários escritores e completada num período da história de Israel muito posterior aos tempos de Moisés. Por outro lado, a tradição judaica desde os tempos de Josué, bem como o testemunho de Jesus, do cristianismo primitivo e da erudição conservadora contemporânea, todos atribuem a Moisés a origem do livro. Além disso, a evidência interna do livro apoia a autoria de Moisés. Pormenores números em Êxodo indicam que o autor foi testemunho ocular dos eventos registrados no livro. Além disso, trechos do próprio livro dão testemunho da participação direta de Moisés na sua escrita. O propósito do livro. Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pela quais Israel foi liberto do Egito e organizado com a sua nação escolhida. Pelos mesmos atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita, do concerto entre Deus e aquela nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante da autorrevelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento. O livro de Êxodo começa com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó no Egito, a saber, opressão, escravidão e infanticídio, e termina com a presença, o poder e a glória de Deus manifestos no tabernáculo, no meio do seu povo já liberto, no deserto. Êxodo divide-se em três seções principais. Primeiro, os capítulos de 1 a 14 revelam Israel no Egito, oprimidos por um faraó que não conhecia José, e Deus então redimiu Israel com braços estendidos e com juízos grandes. Entre os eventos portentosos dessa parte da história de Israel, então, o nascimento de Moisés, sua preservação e preparação.
a chamada de Moisés na sarça ardente, as 10 pragas, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho. O êxodo de Israel para fora do Egito é declarado em todo o Antigo Testamento como a mais grandiosa experiência de redenção do Velho Concerto. Segundo, os capítulos de 16 a 18 descrevem Israel no deserto a caminho do Monte Sinai. Deus guiou seu povo redimido por meio de uma nuvem e uma coluna de fogo e proveu maná, cordonizes e água, exercitando assim seus redimidos a andar pela fé e pela obediência. Terceiro, os capítulos de 19 a 40 registram Israel no Monte Sinai, recebendo de Deus a revelação que abarcou o concerto, o decálogo e o tabernáculo e o sacerdócio. O livro termina com o tabernáculo inaugurado e transbordante da glória de Deus. Características especiais do livro. 5 características distinguem Êxodo. Primeira, as circunstâncias históricas do nascimento de Israel como nação. Segunda, o decálogo, os 10 mandamentos, que é a sua suma feita por Deus, da sua lei moral e das suas justas exigências para o seu povo. Nela, temos o fundamento da ética e da moralidade bíblicas. É o livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. Em termos do Antigo Testamento, Êxodo descreve o caráter sobrenatural da libertação que Deus efetuou do seu povo, livrando-o do perigo e da escravidão do pecado, de Satanás e do mundo. O livro inteiro está repleto da revelação majestosa de Deus como glorioso nos seus atributos, Senhor da história e dos reis poderosos, o Redentor que faz um concerto com seus redimidos, justo e reto, assim revelado na sua lei moral e nos seus juízos, digno de adoração reverente como Deus transcendente que desce para tabernacular com seu povo, habitar com seu povo. Êxodo enfatiza o como, o que e o porquê do verdadeiro culto que deve seguir a redenção que Deus efetua dos seus. O livro de Êxodo e seu cumprimento no Novo Testamento. A prefiguração da redenção que temos no Novo Pacto é evidente em todo o livro de Êxodo. A primeira Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e a outorga da lei no Monte Sinai são para o velho concerto aquilo que a vida, morte e ressurreição de Jesus e a outorga do Espírito Santo no Pentecoste são para o novo concerto. Os tipos de Êxodo que prenunciam Cristo e a redenção no Novo Testamento são Moisés, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, o maná, a rocha e a água, o tabernáculo, o sumo sacerdote. As exigências morais absolutas dos 10 mandamentos são repetidas no Novo Testamento para os crentes do Novo Concerto. Descubra como melhorar a sua pregação, tornando-a mais clara, bem estruturada e impactante. O passo a passo que te levará a pregar com mais propriedade, fazendo de você um instrumento para a transformação de vidas. Nada pode substituir a ação do Espírito Santo, isso é indiscutível. Agora, apresentar a mensagem de Deus com ordem e coerência cabe ao pregador. Atenção! Muitos tentam fazer uma boa pregação, mas desanimam na maioria das vezes. Sabe por quê? Desconhece o método exato para elaborar suas pregações, não sabe os segredos para extrair temas profundos do texto, não conseguem memorizar versículos para citá-los de memória, não sabem elaborar um esboço nem usar de maneira correta, desconhecem os elementos importantes para uma boa oratória. Não conseguem controlar o nervosismo para se comunicar bem. Com um método pregador de qualidade, é totalmente possível superar essas dificuldades e ter excelência em suas pregações. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. Curso Pregador, o melhor e mais indicado treinamento para pregadores.
Se você quer acessar esse treinamento, clica no link da descrição.